A gente tem vários tipos de imunização, né? Só que, de uma forma bem rápida e objetiva, só para você entender, né? O que significa, no caso, a palavra imunização, né? Deixa eu mostrar aqui para nós aqui, aguenta aí. Vamos lá. Pronto, tá aqui. Olha só. Né? Então a gente tem aqui esse PNI, tá? Então o que é imunizar? Imunizar o quê? Significa não tornar suscetível uma determinada doença. Ou seja, eu vou fazer com que uma determinada doença ela não venha a ser o quê? Suscetível. Eu não posso fazer com que doenças infecto-contagiosas elas venham se propagar. Então, uma das formas que a gente tem de evitar, né, a propagação dessa doença, e até mesmo uma forma muito mais fácil, é através da vacinação. Então, o que acontece? A vacinação é uma forma de eu imunizar esse indivíduo, é uma forma que eu tenho para proteger esse indivíduo. Outra coisa que é detalhe importante você saber: a vacina, dentro dela, não tem a cura. Não, não. A vacina, ela estimula com que o meu corpo produza anticorpos específicos para uma determinada doença. Então é isso que você tem que entender. O que? Você tem que entender que a vacina eu tenho um composto químico ali dentro. Dentro desse composto químico, eu tenho ali substâncias que elas estão justamente assegurando, conservando aquele imunocomponente, tá? Esse imunocomponente, geralmente, a gente tem ali vírus ou bactérias, certo? Esses vírus ou bactérias, eles se encontram enfraquecidos, tá? A gente chama de vacina atenuante, ou eles se encontram mortos, que a gente chama de vacinas inativas. Tá? Nesses dois casos é importante, por quê? Porque quando eu jogo essa substância ao meu corpo, o que vai acontecer? O meu sistema imunológico, ele observa que é um corpo estranho naquele local e ele começa a tentar produzir anticorpos específicos para fazer o combate daquele tipo ali de patógeno. Terceira coisa que você tem que entender: quando você fala de sistema imunológico, na tua cabeça já vem o quê? Leucócito. Só que não é muito bem assim. A gente tem que entender que o nosso corpo, o sistema imunológico, ele é muito complexo. O sistema imunológico ele é muito grande. Só que a gente fala de leucócito só para facilitar a explicação. Não é que o teu corpo só tem leucócito, não tem nada a ver. O teu corpo tem muitas substâncias específicas que tenta combater aquele tipo de patógeno. Patógeno, para quem não sabe, é micro-organismo. Então, por exemplo, pega o controle aqui da televisão. Então, ó, eu tenho aqui um micro-organismo. Fiz que esse controle é um micro-organismo. Então, ele entra em contato com o meu sangue. Então, o que vai acontecer? Nesse primeiro momento, o meu corpo libera a substância ao local onde está aquele tipo de patógeno e ele vai tentar reconhecer aquele micro-organismo. Ele vai tentar verificar se aquele troço ali é uma célula do meu corpo. Como, professor? Ele tenta ligar, ele tenta se ligar à célula. No momento que ele não consegue fazer essa ligação, a palavra está certa, tá? Eu vou começar a estimular ali substâncias específicas para tentar justamente o que? Combater, destruir aquele micro-organismo. Então a vacina ela vai justamente fazer isso. Só que eu só consigo fazer a penetração dessa minha célula que eu estou produzindo ao vírus ou à bactéria a partir do momento que ela se encontra atenuante ou a partir do momento que ela se encontra o quê? Morta. Por quê? Porque aí sim o meu corpo ele vai criar formas técnicas para tentar combater, para tentar destruir aquele tipo de micróbio. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Tá entendendo o que eu tô falando? Tá muito difícil não, né? Tá de boa? Fala a verdade aí, hein? Vai ficar todo mundo calado aí não, hein? Pelo amor de Deus, hein? Todo mundo tá entendendo direitinho, pessoal? Professor, Oi, fala. foi difícil eu conseguir entrar na aula. Eu nem consegui ouvir o início do que o senhor tinha falado. O senhor já tinha começado quando eu consegui entrar? Não, comecei agora. Ah, tá bom. Tá? Eu Obrigada. tava falando agora de matéria aqui com o pessoal. Comecei agora. Tem o quê? Tem 3 minutos que eu comecei. Tá? Então a gente tem esses tipos de situação. Agora, de que forma o meu corpo ele consegue se imunizar? É só através da vacina? Lógico que não. O meu corpo ele consegue se imunizar de duas formas. A primeira forma a gente chama de imunização ativa. O que é imunização ativa? É quando o indivíduo é estimulado a desenvolver uma defesa, seja naturalmente, quando pela própria doença,
ou artificialmente produzido pela vacina. Então a forma ativa é a forma que eu vou desenvolver um mecanismo de defesa. Pode ser naturalmente? Pode ser naturalmente. Eu inoculo ali um tipo de micro-organismo, meu corpo ele faz ali o combate daquele micro-organismo e eu me encontro, abre aspas, né, imunizado. Só que a gente sabe que nem todas as vezes é assim. Existem micro-organismos, a maioria, que eles conseguem fazer o quê? Eles conseguem se multiplicar novamente ao corpo da pessoa, tá? Agora, existe também a imunização de forma passiva, essa é a mais tranquila, aonde o indivíduo ele recebe anticorpos. Geralmente esses anticorpos eles são recebidos o quê? Através dos anticorpos da mãe. Como assim? No momento ali do leite materno, na amamentação, a mãe ela leva ali anticorpos ali para aquele bebezinho para fazer o processo de imunização, né? Esses anticorpos ali a gente chama muito de imunoglobulinas. Professor, o que é uma imunoglobulina? Imunoglobulina, entre aspas e de forma resumida, são anticorpos que são repassados para você. Então, o bebê, no momento ali, por que se fala que a amamentação é um período importante ali na vida do bebê? Por quê? Porque de 0 até 6 meses, né, que é o período ali crucial, tirando os casos onde não tem amamentação. Aí é outros 500. Eu estou falando de uma pessoa normal, sem complicação. Vamos lá, grava isso aí. Né? De 0 a 6 meses, que é o período ali crucial, é leite materno. Por quê? Porque a mãe ela produz ali, né? Você tem ali o estímulo ali da prolactina, tem a galactose, estimula ali a produção de leite materno. Aquele bebê ali, se não tiver problema de sucção, ele consegue absorver esse leite e é repassado essas imunoglobulinas ali para o bebê. Uma das precauções, né, do leite materno é fazer com que esse bebê ele não venha a ter problema respiratório. Quem é a mamãe aí, o papai aí, o tio, ou tia, sabe que bebezinho, eu estou falando bebê, tá? Bebezinho, recém-nascido, né? Recém-nascido, perdão, bebê mesmo, tá? A gente sabe que ele tem muito problema respiratório. Por quê? Porque as imunoglobulinas elas não se encontram presentes no aparelho respiratório. E isso faz com que determinadas doenças respiratórias venham se tornar o quê? De forma recorrente a esse bebezinho. Então, por isso que o leite materno, né, ele previne justamente complicações severas ao bebê. Uma dessas complicações é justamente o quê? As complicações respiratórias. Né? Então, o leite materno ele previne. Assim como também as vacinas, que as vacinas elas estimulam que a produção de imunoglobulina para justamente que evitar que esse bebê ele venha a ter problema respiratório. Se você for verificar, nos primeiros meses de vida desse bebezinho, a maioria das doenças, a maioria das vacinas, desculpa, são para prevenir doenças respiratórias, BCG respiratório. Né? A gente vai prevenir ali a forma da tuberculose miliar, uma delas. Né? A gente tem a meningocosta, a pneumocosta. São vacinas que elas previnem o surgimento de determinadas doenças. Tudo bem? E olha só que coisa legal. No momento que você é vacinado, não, você leva ali teu filho para ser vacinado, no primeiro momento você vacina aquele bebezinho e isso evita também com que outras pessoas também venham ser o quê? Venham ser contaminadas. É o que a gente chama de vacinação de gado. Alguém já ouviu falar isso aí? Né? Tava bem agora esse negócio aí de coronavírus, aí o pessoal tava comentando esse troço direto aí. Vocês lembram disso? Não vou falar negócio de coronavírus, não, cada um tem sua opinião política e o negócio aqui não é esse, né? Eu tô cheio de problema, então não quero ter problema pra minha vida. Né? Vai que tão doido aí, que, sei lá, quer me matar aí. Então o que que acontece nisso aqui? A gente tem muito esse negócio de vacinação em gado. Alguém já ouviu falar disso aí? Eu atiro na bobeira, de lado. Alguém já ouviu falar disso? Coração mesmo, de papo bem cabeça mesmo. Alguém já ouviu falar dessa expressão? Ou não? Ninguém nunca ouviu falar disso, não? Pô, tava falando direto, né? Quando surgiu a pandemia. Alguém já ouviu falar disso? Que isso, cara? Pô, você não vê televisão, não? Caraca. Hugo tem cara que fica vendo o Grey's Anatomy. Hugo, Ligiane, todo mundo fica vendo o Grey's Anatomy. Putz, meu Deus do céu. Paga Netflix pra ver Grey's Anatomy. Eu vejo direto. Jesus Cristo, pô. Tá doido. Às vezes vejo mesmo. Tá doido quem vê Grey's Anatomy, pô. Vai pagar R$ 30 pra ver Grey's Anatomy, cara. Que isso? Vê Vikings, pô. Machadada na cabeça, corta braço, corta cabeça, corta língua. Mutilação. Tem que ver série assim, pô. Eu quero ver o hospital, pô. Eu quero ver o hospital, vou trabalhar no hospital, pô. Vamos lá, vamos que interessa aqui. Falou que às vezes vê mesmo. Tá doido, cara.
Caraca, putz, grilo. Ó, Selma também falou que lê Grey's Anatomy, tô dizendo. Olha só, tirando aqui a bobeira aqui de lado. Esse negócio de vacinação em gado, né, que o pessoal fala bastante, o que é isso aí? Você tá me chamando que eu sou boi? Não. Eu tô falando o seguinte, eu tô falando que quando você tem, né, uma grande quantidade de indivíduos imunizados, as pessoas não imunizadas ali, elas acabam sendo protegidas por aqueles que já foram vacinados. Por quê? Porque o micro-organismo ele não consegue penetrar naquela coletividade. E aí as pessoas que não foram vacinadas, o que acontece? Elas acabam ali não recebendo aquele patógeno. Então por isso que a gente tem essa vacinação em gado. Por isso que muitas das vezes tem as famosas campanhas de vacinação. A campanha de vacinação é para atender todo mundo? Sim, teoricamente é para atender todo mundo. Mas às vezes algumas pessoas não se vacinam por paranoia, né? E aí você, que é uma pessoa consciente, você se vacina, né? Você acaba ali protegendo aqueles indivíduos, ou seja, você acaba, né? Você destrói com essa cadeia de infecção. O que é uma cadeia de infecção? Cadeia de infecção são várias etapas onde o micro-organismo tem para contaminar um indivíduo. Então, qual a primeira delas? A primeira você tem que ter um agente etiológico. O que é um agente etiológico? Inclusive, foi até o trabalho de vocês. O que é o agente etiológico? O agente etiológico é quem? Quem transmite a doença. Ou seja, é um micro-organismo transmissor. Para cada doença infecto-contagiosa, eu tenho um doido ali que está transmitindo aquilo. Por isso que a maioria dos nomes dele ali, geralmente é em latim, né? Haemophilus influenzae, Treponema pallidum, né, que vai desenvolver ali a sífilis ali naquele cara, inclusive o diagnóstico é entre pé e mão, vocês liaram isso, né? E tem a benzetacil, né, a benzetacil de forma cristalina para determinadas sífilis de origem neurológica. Vocês lembram disso aí? É o trabalho que vocês fizeram para mim, vocês não podem esquecer não. Então o que acontece nisso aqui? Então você tem ali um tipo de patógeno, você tem um agente etiológico, que é um micro-organismo, ele que está desenvolvendo. Esse micro-organismo que é o agente etiológico, ele tem uma porta de saída. O que é porta de saída? É o meio pela qual ele sai. Onde esse micro-organismo sai? Alguns micro-organismos podem ser o quê? Por gotículas, por aerosóis, por sangue, né? pelo contato ali em superfície, então o modo de saída dele. E se eu tenho um modo de saída, automaticamente eu tenho o quê? Uma porta de entrada ou um meio de entrada. O que é isso? É o modo pelo qual ele vai entrar. Alguns micro-organismos eles podem penetrar na via respiratória, outros podem penetrar ali através do sangue circulante, outros vão fazer a penetração ali através do contato sexual. Então são as formas que eu tenho de entrada e de saída dele. Essa é uma cadeia. Outro é o que? É o meio onde esse micro-organismo se encontra. Esse micro-organismo ele se encontra onde? Ele se encontra em alimentos contaminados, em água contaminada, né, no solo, né? Por exemplo, para quem não sabe, a bactéria que causa o tétano, né? A bactéria que causa o tétano a gente chama de Clostridium tetani. Grava isso. Clostridium tetani. Quem é essa doida aí? É a bactéria que causa o tétano, tá? E olha só que legal, o tétano, que é essa bactéria, é um tipo de bactéria que ela vive, né, muito em solo, ou seja, em ambiente inóspito, que é desprovido de nutrientes. Aquela bactéria ali, ela faz uma regressão do seu material genético, aonde a superfície externa daquela bactéria se torna bem endurecida, tá? Ela faz uma solidificação e isso forma como se fosse um escudo para proteger ela das variações de temperatura, né? Assim também na falta de suprimento. Esse tipo de solidificação a gente chama de cápsula, né? Onde a gente chama de a gente chama de esporos, desculpa, onde a gente fala que as bactérias que conseguem produzir esses esporos nós chamamos de esporuladas. Então o tétano ele consegue ficar muito no solo, né? Asfalto, e não necessariamente está em prego enferrujado. Isso é um mito que se tem. Ué, professor, então você está falando para mim que se eu cortar meu dedo com prego enferrujado eu não vou pegar tétano? Eu não disse isso. Se bem que 50% sim, 50% não. Por quê? Porque o tétano, não é que a ferrugem causa o tétano, não é isso. É porque quando você tem um utensílio metálico, né, para você fazer com que ele enferruje, ele tem que fazer um processo que a gente chama de oxidação. Isso é química. Oxidação. Né? O que é oxidação? Você tem moléculas ali que vão fazer o que? A quebra daqueles ligamentos. Então, quando você quebra ali aquele ferro que causa o ferrugem, aquilo ali cria fissuras no espaço metálico.
Essas fissuras, o que é fissura? Uma abertura, uma rachadura. Aquilo ali serve como porta de entrada para aquele micro-organismo que se localizar, se abrigar ali. E outra coisa que você tem que entender que por um para com um tecido metálico que ele vem enferrujar, ele tem que ficar o quê? Um certo tempo exposto o quê? No solo. Então ele vai ali, ele está olhando e viu, pô, tem uma casa de maneira ali para mim, vou ficar ali. E aí você foi, né? Não teve nenhuma atenção, pisou ali, não tomou vacina, inoculou um micro-organismo. Então é isso que a gente tem. Né? Então são formas que o micro-organismo se tem. Poliomielite também. Poliomielite, para quem não sabe, é um vírus que causa ali, né, a famosa paralisia infantil. Geralmente se dá ali em água contaminada. Né? Por isso que a gente tem que ter ali uma medida sanitária que a gente chama ali do que? Da rede de tratamento de esgotos. Né? A gente precisa disso aí. Pô, o vírus pode pegar pela água? Pode. Então, são formas que o micro-organismo tem. Então, por isso que o nosso corpo, né, ele se adaptou. Eu tenho uma imunidade passiva, onde eu recebo esses anticorpos, e eu tenho uma imunidade ativa, onde eu estimulo o meu corpo o quê? A desenvolver anticorpos ali específicos para tentar combater aquele micro-organismo. Tudo bem até aí? Tranquilo? De boa? Tá tranquilo? Selma, Lidiane, Tânia, Hugo, né? Camila, Daniele, Giovana, Leda, tá? Tá sim, Calvana. professor, tá tranquilo. Tá todo mundo entendendo de boa? Rayane também, Rafaela. Todo mundo tá entendendo direitinho? Ninguém quer fazer pergunta, não? Pode prosseguir? Pode, não pode? O que você quer, William, que eu explico aí? Fala aí pra mim. Do que? Peraí, um negócio aqui no meu pé. Ah, tá falando aqui do Clostridium de tetânio? Ó, abre aí a caixa de diálogo aí pra mim aí agora aí, por favor, ó. Eu tava dizendo pro pessoal o seguinte, né? A gente tem várias formas, né, de saída, né, do micro-organismo. Então, alguns micro-organismos, eles conseguem, né, ser repassados, ser transmitidos através ali que a gente chama de vetores, né? O que é um vetor? Estou escrevendo aqui para vocês. Vetor é algo que propaga o patógeno. Professor, o que é patógeno? Micro-organismo. Patógeno, micro-organismo que causa doença, tá? É o nome. Então, vetores é algo que propaga ali o micro-organismo. Nós temos vetores animados. O que é um vetor animado? Ser vivo. Geralmente, se ser vivo, ele pode ser o quê? Um inseto. Geralmente. E nós temos vetores inanimados. O que é uma coisa inanimada? Um não ser vivo, tipo objeto. Somente objeto? Não. Água. Água não é ser vivo, não? Não, né? Água é ser vivo, que é isso? Tá vendo muito bem, né? Então, ó, água, solo, né? E alimentos, né? Vamos botar assim, né? Dando exemplo aqui. Não. Ar, solo, ar, né? Poeira, né? São formas que a gente tem para propagar um micro-organismo. Só a nível de conhecimento aqui, eu não vou entrar em detalhe com isso, que isso é aula de parasitologia, mas só a nível de conhecimento, não vou entrar em detalhes. Mosca, barata consegue transmitir verme, tá? Mosca e barata consegue transmitir verme? Consegue. Na pata dela a gente tem superfícies ciliadas, como se fosse pelo. Então quando ela passa ali numa fezes que está contaminada com um ovo de verme, ela passa ali, ela entra na tua casa, passa ali na tua comida, ela deposita aquele ovo, você come, você desenvolve ali até mesmo solitária. Tá? Fica a dica aí para vocês aí. Por isso quando você vê uma mosca ali posando na tua comida, não fica assoprando não, joga aquele troço fora que aquilo ali pode estar contaminado. Então que tua avó, teu pai briga com você sobre mosca, ele está coerente. Tá? Então isso é importante você saber. Poxa, professor, não sabia dessa não. Formiga também, tá? São tipos de vetores animados que transmitem micro-organismos para dentro da tua casa. Então você toma cuidado com isso aí. Mas continuando aqui a explicação, o que o William me perguntou. Então, William, a gente tem vetores que são as situações que propagam o micro-organismo, certo? O micro-organismo, o William, tá? O micro-organismo, né, que induz, né, o indivíduo, né, tá vendo a caixa de diálogo aí?
o indivíduo adoecer, né, são chamados o quê? São chamados de patógenos, como eu falei, ou o que? Etiológicos. Tudo bem, meu camarada? Tá vendo aí a caixa de diálogo? Confirma para mim aí. Tá? Então, ó, isso aí, ó, para quem tá vendo aqui também com o William, a gravação vocês vão ver eu falando, vai ver eu escrevendo na gravação. Mas a princípio, observa aí a caixa de diálogo aí para todo mundo entender. Que eu tô falando, tô digitando, é bom que você que tá com papel e caneta aí, você vai escrevendo isso aí. Então, ó, o que acontece? Onde é que tá, professor? Abre o texto que você vai ver aqui, ó, tô digitando. Então, o que acontece nisso aqui? Eu dei um exemplo de micro-organismo que a gente chama de Clostridium. Pera aí, eu não estou chegando aqui de longe. Calma aí, eu não escrevi errado. A gente tem uma bactéria que a gente chama de Clostridium tetani, tá? Tetani, foi mal. Essa bactéria que causa o tétano, tá? Geralmente essa bactéria ela fica muito o quê? No solo. Tudo bem? Tranquilo? Ela fica muito no solo. Então, a gente tem muito esse mito, né? Esse misticismo, que o tétano fica o quê? Em prego enferrujado. Só que nem sempre. Isso é uma mentira que tem. Que isso, professor? Sim. Você vai entender. Por exemplo, às vezes quando o camarada ele sofre ali um acidente de carro, ou moto principalmente, ele rala ali o corpo dele ali no asfalto, quando ele chega ali no hospital, pega seus exames de sangue e verifica se ele tem o quê? Se ele tem imunidade contra o tétano. Por quê? Porque possivelmente ele pode inocular tétano pelo asfalto. O asfalto da rua, ele pode ter tétano ali. Mas por quê? Solo. Solo é o meio aonde o tétano ele vive. Mas por que então que as pessoas falam prego enferrujado? Vamos lá, vou explicar agora para você. Em primeiro lugar, não é o prego enferrujado que passa o tétano, não é isso. Porque, veja, a bactéria Clostridium tetani, ela é uma bactéria que nós chamamos de bactéria anaeróbica. Anaeróbica. Peraí. Oh, Jesus. Anaeróbica. O que é uma bactéria anaeróbica? Né? É uma bactéria que ela consegue o quê? Sobreviver, me corrija se eu estiver falando besteira, com o quê? Com ausência, né, de quê? De oxigênio, ausência ou baixa, né, de oxigênio. Aeróbica com oxigênio, anaeróbica sem oxigênio. Então o que acontece nisso aqui? Quando você tem um processo de ferrugem, para que o prego ele venha, para que a superfície metálica ela venha se enferrujar, é obrigatório haver um processo que nós chamamos de oxidação. A oxidação em superfície metálica é que faz o processo de ferrugem. Ora, aqui que está a situação. Se oxidação, eu tenho oxigênio ali que quebra a ligação metálica, como é que esse cara que não vive com oxigênio ele vai estar ali? Só se essa bactéria for trouxa. Então ela não vive. O que acontece é o seguinte, o que acontece é que a ferrugem ela quebra essa superfície metálica, ela vai quebrando, e o que ela vai fazer? Ela deixa fissuras naquele local. Essas fissuras, elas servem o quê? Elas servem como abrigo para aquela bactéria. E aí o camarada ele pisa ali, no exemplo do prego, ele acaba inoculando o quê? A bactéria. É isso. Deu para entender? Ela não fica só no prego. Isso é uma mentira. Ela não fica só no prego, ela não fica só em superfície metálica. Ela fica em solo. Você quer ver o local onde o tétano pode estar? Ela pode ficar no solo, ela pode ficar em alças de intestino de cadáveres. Você não sabia disso não? De cadáveres. Cadáveres o quê? Ô, meu pai. Cadáveres. Cadáveres. Foi mal. Humanos e de animais. Ela pode ficar. E em fezes também. Ela pode abrigar. Alguém já foi mordido de cachorro aí? Alguém da turma aqui? Alguém já sofreu mordida de cachorro? Já fui, professor. Você já foi?
Quando você chegou lá você foi no médico, você? Fui, mas eu era bebê. Mas você lembra, não lembra ou não? Não, eu só lembro que tiveram que fazer costuras e tomar várias injeções. Mas quem aí depois aí de bebê, depois de bebê aí, quem foi aí? Quem já sofreu mordida de cachorro aí, depois já de burro velho já, depois de grandão aí? Alguém? Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Alguém já sofreu? Ninguém? Ah, não é possível, cara. Pô, ninguém nunca tomou uma mordida de cachorro. Pô, vocês moram onde vocês, cara? Ninguém? Ah, não é possível. Ninguém daí da turma tomou mordida de cachorro? Ih, do jeito que o pessoal tá quieto, acho que não. Ninguém? William, tu já tomou, William, uma mordida de cachorro? William, Hugo? Não? Ninguém? Leda, tudo bom, Leda? Leda está quietinho? Não? Caramba, eu já tomei uma porrada. Olha só, uma das orientações, né, que o médico ali faz, né, além de fazer ali, né, verificar e tal, fazer ali antirrábica tudo bonitinho, o médico ele verifica se você tem vacina do tétano. Aí talvez você pode estar com essa mesma cara que eu tô assim, tétano. Lê o que eu escrevi. Alça intestinal de animais. O que acontece? Preste atenção. O cachorrinho, tá? Ele tem muito. Todo cachorro ele sempre tem isso. Ele tem uma coisa que a gente chama de coprofagia. Sabe o que é coprofagia? Comer cocô. Então o que é comer fezes? Então o que ele faz? Como o tétano ele pode abrigar ali na alça intestinal do animal e quando ele evacua, certo? No momento que esse bichinho ele tem né, esse distúrbio em comer fezes, ele acaba inoculando a bactéria onde? Na arcada dentária dele, nos dentes dele. E aí quando ele morde o camarada, o que vai acontecer? Aquela bactéria que está ali no dente dele acaba indo para tua pele, acaba indo ali no teu sangue. Então você pode ter a contaminação. Então, além da vacina antirrábica, que é importante, verifica-se também se você tem vacina para o tétano, para justamente evitar essas complicações. Legal, né? Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender? Foi? Foi, William? Tua dúvida aí que você estava perguntando. Deu para tirar? William, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Pessoal, tá todo mundo na escuta aí? Fala aí comigo aí, hein, por favor. Põe ver se vocês estão entendendo ou não. Eu tô entendendo. Tá entendendo? William tá presente? William ou saiu? Ele tinha me feito essa pergunta. Ele tinha me perguntado. William, tá me ouvindo? Se não tiver, fala comigo aí, tá, cara? Você me perguntou, eu tirei tua dúvida aqui, só que você não respondeu. Aí agora eu fiquei meio perdido. Não sei se ele tá na sala. Não sei. Ah, tá. Beleza. Pô, morreu, cara? Pô. Foi? Deu pra suprir? Então, alguns tipos aqui de contaminação que a gente tem. Vamos voltar lá. Essa aqui foi a dúvida aqui dele aqui. Bom também que eu tirei a dúvida de vocês. Então, ó, essa imunidade aqui ativa, ela vai ser feita de quê? Através das vacinações. Então, a vacinação é um produto farmacológico, lógico, contém agentes aqui imunizantes que são capazes de induzir a imunização ativa, ou seja, a vacina ela induz o meu corpo a produzir anticorpos. A vacina ela não tem anticorpos. Muita gente fala isso. Ah, não, a vacina não tem anticorpo. A vacina não tem anticorpo nenhum. Ela induz o meu corpo, tá? Ali a produzir os anticorpos específicos para destruir uma doença. E isso é interessante você saber o seguinte: os exames laboratoriais que nós fazemos para verificar, se um indivíduo tem ou não a contaminação de um agente etiológico, esses exames não é para descobrir o micro-organismo, que esses exames são feitos em estudos laboratoriais, geralmente por um processo ali de bacterioscopia de cultura.
O que a gente verifica nisso aqui? Os exames laboratoriais, né, que o pessoal chama, abre aspas, exame de sangue, a gente não vai verificar o micro-organismo. A gente vai verificar o que? Os anticorpos específicos para tentar combater o micro-organismo. Então, qual é a segunda observação que eu tenho para te falar? Tirando a vacina aqui. Não significa que quando eu produzo anticorpos, eu destruo o micro-organismo. Por exemplo, o HIV. O HIV é o vírus da imunodeficiência adquirida. Todo mundo sabe quem é. Quando o camarada ali, ele vai... A gente tem ali o teste ali de ELISA, geralmente dá negativo. ELISA, para quem não sabe, é o teste rápido. Geralmente dá negativo ali do camarada. Por quê? Porque ele fica num período ali que a gente chama de janela imunológica. O que é a janela imunológica? É o tempo da penetração do micro-organismo até desenvolver os sinais e sintomas. Durante 2 semanas, a única coisa que o cara tem é gripe. Então ele pensa que está gripado. Aí ele fala, estou gripado, tomei uma vitamina C que mata vírus, né, que não mata nada. Aí o que acontece? Vou viver minha vida. Daqui a pouco passa-se um tempo, ele começa a adoecer. Faz ali novamente o teste, descobre que ele tem o quê? O vírus. Mas como é feita essa descoberta? Porque quando pede ali o imunoensaio, a gente vai verificar o que? A presença dos anticorpos, que nós chamamos de anti-HIV1, anti-HIV2. Anti é o quê? É contra alguém. Sim ou não? Sim. Então o corpo ele tenta produzir, só que ele não consegue. Aí você já sabe o desenrolar dessa história. Não tem cura, né? Então, mas no caso da vacina é bem diferente. No caso da vacina ela vai estimular, obviamente, o quê? A produção desses anticorpos. Aí veja, do que é composta essa vacina? Ela é composta de agente imunizante, ou seja, são os antígenos. O que é um antígeno? São os produtos que compõem a vacina. Perdão. Os antígenos é o que? São justamente as substâncias ali que vão estimular a produção de anticorpos no meu sangue. Isso é um antígeno. Tá? Então, ó, isso aqui eu dou aula lá para o pessoal lá de análises clínicas, mas é interessante você também saber. Tá? Qual é a diferença de um antígeno para um anticorpo? Qual é a diferença de um para o outro? Vamos lá, vamos perguntar aí vocês aí, vamos lá, vamos fazer essa pergunta aí para todo mundo aí, vamos lá. Pô, me responde aí, pô, vamos cooperar hoje, eu não sei porque vocês estão calados, vocês estão com raiva de mim hoje, fica com raiva de mim não. Pô, sou um cara legal pra caramba, pô, tô deixando você entregar o trabalho depois da aula. Pô, passei lá um trabalho lá valendo 2 pontos, pô, uma semana pra fazer, daqui a pouco eu vou passar mais outro trabalhinho pra você. Fica com raiva de mim não, pô, não sei que raiva é essa que você tá no coração. Mas vamos lá, coopera aqui comigo aqui. Qual é a diferença? Pode chutar, tu tá aqui pra aprender, ninguém nasce sabendo, para com essa bobeira. Qual é a diferença? Chuta, na dúvida você chuta. Faz igual o Flamengo, perdeu, mas depois voltou. Qual é a diferença de anticorpo para antígeno? Chuta aí. Qual é a diferença de anticorpo para antígeno? Sabe? Pode chutar. Você está aqui para aprender, eu estou aqui para te ensinar. Você sabe a diferença de anticorpo para antígeno? Pô, professor, não sei não. Chuta, cara. Pô. Alguém sabe? Pô, tu não é mole não, hein, cara. Tu não fala no meu Flamengo não, hein. Pô, tá uma merda, Flamengo. Ó, vamos lá, não sei. KKKKK. Ih, pronto, começou com KKKKK. Mulherada aí de plantão aí, como é? Tu sabe? Chuta um pouquinho. O que é um anticorpo? Vamos lá, Selma, tá me ouvindo, Selma? Na tua cabeça, pode falar do teu jeito. Pra você, o que é um anticorpo? Fala do teu jeito, não tem problema não. Se a gente tá aqui mesmo pra aprender. Anticorpo é proteína? Não, não é proteína não. É composto por proteína, mas não é proteína não. Mas vamos lá, tá indo bem, o negócio é falar. Não pode ficar calado. Selma, tu sabe, Selma, o que é anticorpo? É Selma que fala comigo, é, né? Eu confundo Selma com o Tânia. Alguém sabe? Diferença de anticorpo para antígeno? Ó, Rafael, perdão. Rafaela não. Ó, anticorpos são defesas produzidas pelo próprio organismo. Boa, né? Meu sistema de defesa. Antígenos são algo tipo para deixar os anticorpos mais fortes? Não necessariamente. Não necessariamente. Tá? Desiste. Pô, mal começou. Olha só, vamos lá. Qual é a diferença de anticorpo para antígeno? Anticorpos, a Rafael falou o quê? São substâncias que elas têm a capacidade de o quê? De defesa. Só o que acontece? Os anticorpos, eles são estimulados por antígenos. Antígeno, para quem não sabe, é como se fosse um tipo de camarada que é um camarada mediador. Ele é mediador. Muito bem. Eles estimulam a produção dos anticorpos.
Então ele vai mediar. O que que acontece? Todo mundo lembra desse processo aqui, lembra? Vocês já tiveram, se eu não me engano, como é que é o nome daquela matéria? Microbiologia. Vocês não tiveram microbiologia? Tiveram, não tiveram ou não? Vocês tiveram microbiologia? Então, o que que acontece? Lá em microbiologia, teu professor, tua professora que te ensinou, ele falou que a tua célula ela faz um processo que a gente chama de fagocitose. Fagocitose, para quem esqueceu, é o quê? A tua célula vai ver um micro-organismo aqui, dando exemplo, ela engole aquilo ali, fago. Fago vem do grego, significa comer. Só que existe um pequenininho porém. Qual é o porém disso aí? O porém disso é o seguinte: para a tua célula identificar que tem um micro-organismo, eu tenho um antígeno, eu tenho justamente uma substância que ela vai até o local, ela vai fiscalizar se aquela célula ali ela é pertencente ao teu corpo, e caso não seja, ela vai estimular a produção dos anticorpos. Estimulando a produção dos anticorpos, o que é que ela vai fazer? Ela vai interceder, ela vai mediar, ou seja, ela facilita a penetração da tua célula com a célula hospedeira. E aí você tenta destruí-lo. Então isso nós chamamos de antígenos. Então os antígenos, eles estimulam a produção dos anticorpos, a Rafaela falou, tá certo, e também eles facilitam o quê? A penetração dos anticorpos com as células ali virais, com as células bacterianas, com as células fúngicas, tudo bem? Então ele estimula isso. Então as vacinas, cadê? Joga para cá. As vacinas, elas têm justamente esses antígenos. Então veja, são os produtos que compõem a vacina. Aí olha só, além desses antígenos, o que é que a gente pode ter? Pode ser vírus atenuado, pode ser bactéria viva atenuada, pode ser vírus inativo, pode ser bactéria inativa. Professor, o que é atenuado? São micro-organismos enfraquecidos, ele não está morto. Morto está aqui na forma inativa. Tudo bem? Tranquilo? Tem aqui toxoides, ou componentes que compõem as estruturas, né? Aí é que ele vai falando aqui, eu estou resumindo. Aí olha só, foi o que eu falei, anticorpo. É o que o organismo produz para receber uma vacina. Tudo bem? Tranquilo? Então, o que a vacina tem? A vacina tem um antígeno, que facilita o quê? A ligação do meu anticorpo com a célula hospedeira. Deu para entender? Tranquilo? Tu viu que casa? A explicação ela casa. Ela está casando aqui. Tá dando para entender ou não? Fala a verdade para mim. Quero verdade, hein? Repete só esse finalzinho aí que você falou. Qual? Pode falar, sobre que o organismo produz após receber uma vacina, antígeno, que facilita. Ah, tá, vamos lá. Ó, eu vou explicar aí eu vou primeiro te explicar aqui, aí depois eu vou pedir para tu escrever, tá? Tá. Primeiro tu presta atenção aqui, aí depois eu vou falar para tu escrever. Aí tu escreve do zero de Tudo novo. bem. Então presta atenção aqui, ó. Eu tô falando pro pessoal o seguinte: existe uma diferença muito grande entre anticorpo, tá? E existe uma diferença muito grande de antígeno. O que que acontece? No nosso dia a dia, a gente, né, a gente ver televisão, os outros falar, a gente pensa que a vacina, ela tem anticorpo, né? Porque a gente tem essa ideia que anticorpo é o quê? É aquilo que destrói, né? A bactéria ou o vírus. Mas não é isso não. O que que acontece? O teu corpo, ele produz anticorpos. O teu corpo produz células de defesa. Essas células de defesa se chamam de anticorpo. Só o que que você tem que entender? O anticorpo, tá? O anticorpo é essa palma aqui da minha mão. Ele só vai conseguir destruir aquele vírus ou aquela bactéria quando ele tem justamente uma substância que está interligando a tua célula, teu anticorpo, com o vírus ou com a bactéria. Esse camarada aqui nós chamamos de antígenos. É como se fosse uma ponte que liga uma substância com a outra. Tudo bem, Selma? Então, quando você toma a vacina ela tem os antígenos específicos de cada vírus e de cada bactéria. Tudo bem? E aí, quando você joga para o teu corpo, esse antígeno ali, ele estimula a produção de anticorpos. E esses anticorpos ali sendo produzidos, o que eles vão fazer? Eles vão se ligar ao antígeno, certo? E ali ele consegue o quê? Ele consegue penetrar naquele vírus ou naquela bactéria.
Deu para entender? É como se fosse uma ponte. Entendi, sim. Deu para entender mesmo ou não? Com certeza. Olha lá, hein? Vai mentir não, hein? Tá? Não entendi, sim, com certeza. Tá? Então é como se fosse uma ponte. Né? Por exemplo, como é que eu vou explicar isso aqui? Tá, você tem que levar comida para alguém. Né? Então, pô, o camarada mora, sei lá, mora numa ilha. E aí, caramba, como é que você vai passar ali? Pô, não tem barco, tem nada. Então, pô, você tem que ter o quê? Você tem que ter uma substância, perdão, você tem que ter uma estrutura que facilita a sua trajetória, que facilita o seu deslocamento até chegar ao quê? Aquele indivíduo. Tudo bem? Essa estrutura que facilita o trajeto é o antígeno. Ficou melhor agora a explicação? Ficou, não ficou? Ficou, né? Deu pra te... Não, ficou sim, com certeza. Com certeza. Tá? Então isso é o antígeno. Então... Escri- Oi, pode falar, eu tô te cortando, desculpa. Não, facilitou e eu consegui escrever com as minhas próprias palavras, depois da tua explicação, e ficou melhor, sim, para melhor entendimento. Ok. Tá? Então outro exemplo também bobo também, mas vale a pena, ó. É isso aqui, ó. O controle da televisão. Né? Você está ali deitado ali, você está com uma preguiça desgraçada. Você quer ligar a televisão, você consegue levantar e botar o dedo ali na televisão, só que você não quer. Então tem um camarada que facilita a comunicação sua com a televisão, que é o que? O controle remoto. É o antígeno. E está facilitando essa ligação de você com aquele cara. Então as vacinas, elas têm os antígenos ali específicos, certo? E o que acontece? Quando você toma essa vacina, que contém esses antígenos virais ou bacteriológicos, o que ele vai fazer? Ele vai estimular o quê? O teu corpo a produzir anticorpos. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Então, quando você toma a vacina, aí sim o teu corpo ele vai produzir o quê? Os anticorpos para tentar combater aquele tipo de micro-organismo. Aí você com os anticorpos ali específicos, você fica o quê? Você fica imunizado. Porque quando você fica ali exposto ali com um tipo ali de vírus ou algum tipo de bactéria, aquilo ali não consegue o quê? Não consegue penetrar no teu corpo. Tudo bem? Tranquilo? Então você observa que são vários métodos ali que a gente tem para erradicar, para prevenir ali a contaminação. O que tem acontecido hoje em dia? Isso é importante a gente falar. Não, relaxa que eu não vou falar de política não, fica tranquilo. Mas isso é o que o Ministério da Saúde ele tem visto. O que está acontecendo hoje em dia? Por que hoje em dia a gente tem doenças que antes elas eram erradicadas no Brasil e elas voltaram? Pela falha, tá, no processo da vacinação. As pessoas hoje em dia elas voltaram a ter um receio, um medo de se vacinarem. Eu não estou falando negócio de coronavírus não, esquece isso. Estou falando vacina normal. Então o camarada tem muito receio, muito medo. Por quê? Porque infelizmente são pessoas leigas, né? São pessoas que não têm o conhecimento na área da saúde. E aí só porque vê alguém falando no WhatsApp ou sei lá, vê alguém postando algum vídeo, acaba ali, infelizmente, não levando ali aquela criança para fazer a vacinação. O que acontece? Acontece que eu volto a ter doenças que antes elas foram erradicadas, como no caso da poliomielite. Poliomielite, antigamente, ela era erradicada. Ela voltou, ela surgiu no Brasil. Inclusive, se eu não me engano, se não me falha a memória, a gente está até em campanha. Se não me falha a memória. Né? Então, teve de sarampo, se eu não me engano, está em relação também à poliomielite, se eu não me engano. Então, o que acontece nisso aqui? Então, a gente volta a ter essas doenças. Por isso que, por mais que tem doenças que a gente não vê, né, a gente tem que manter esse controle, essa vacinação, para justamente não ter o que? Esse retorno. Tudo bem? Então, há essa importância em relação à vacinação. Então, ó, só que de forma aqui rápida, né? A gente tem aqui as substâncias adjuvantes, né? São substâncias utilizadas para aumentar e prolongar o poder imunológico da vacina, né? Então, dentro dessa vacina, o que eu tenho? Eu tenho os antígenos, eu tenho as substâncias adjuvantes, ou seja, elas vão potencializar essa vacina, por exemplo, sal de alumínio, e eu tenho as substâncias conservantes e estabilizantes. Qual é a diferença? O conservante, o que ele faz? São substâncias necessárias para evitar o crescimento da bactéria e fungo. Né? Ou seja, eu tenho o vírus ali, mas eu tenho que conservar aquele material. E estabilizantes são substâncias que auxiliam a proteger as vacinas de condições adversas. Como assim? A vacina a gente vai verificar agora que a gente tem que ter uma temperatura ali adequada, né? mais 2 mais 8 graus Celsius. Então eu uso o estabilizante para evitar o quê? O congelamento,
evitar aqui o ressecamento, calor, alterar aqui a composição da vacina, né? Então são substâncias aqui que eu utilizo, né, dentro delas. Além de tudo isso, eu também tenho o que? Imunoglobulinas, né, que são soluções concentradas contendo anticorpos, principalmente de classe IgG, né, GG e IgM, que é de uso intramuscular ou endovenoso. Como assim, professor? Você está falando muito rápido. Vou falar de forma pausada para você. Imunoglobulinas, tá? Elas são proteínas pertencentes a anticorpos. Então tem vacinas que elas existem essas imunoglobulinas e quando elas penetram no meu sangue, além de fazer a sua eficácia, ela também vai estimular a produção de imunoglobulinas já existentes no meu corpo. Por exemplo, as doenças ali que é para combater determinadas infecções respiratórias no bebê, dá um tipo, professor, difteria, coqueluche, tá? São doenças respiratórias, acontece muito no bebê, no adulto nem tanto, muito raríssimo ou quase nulo, né? O que acontece? Essas vacinas, além de ter tudo isso que eu acabei agora de te ensinar, ela tem imunoglobulinas que quando entram no teu corpo, elas vão estimular as outras imunoglobulinas já existentes nesse indivíduo. Essas imunoglobulinas, elas auxiliam como anticorpos. O teu pulmão tem muita imunoglobulina e o bebê não tem tanta. Por isso que o bebezinho, assim que ele nasce, ele tem problema respiratório. Por quê? Porque ele não tem pouca imunoglobulina dentro do pulmão dele. Se quem é mamãe aí ou quem é papai, eu sou pai, né? A gente sabe que é o seguinte, em período assim de ressecamento frio, isso detona a vida ali do bebê. Por quê? Porque resseca, tem baixa produtividade de secreção, ó, ambiente aqui úmido com baixa produtividade de secreção, ó, micro-organismo vem aqui, contamina e é onde ele vai desenvolver as infecções. Uma delas é até a pneumonia. O bebezinho tem pneumonia? Tem. O bebezinho tem pneumonia. Tá? Ele pode ter pneumonia dessa forma ou em outras formas, né? Inclusive por broncoaspiração, dá muito em bebê, né? A mamãe ali, né, naquele primeiro mês ali, tá dando ali o banhozinho ali no bebê, então, coitado, não descuida ali, aquele bebê ali, ele pode fazer uma sucção, né? Ele suga ali aquela aguinha e aquilo ali pode gerar uma inflamação no pulmão daquele bebezinho, gerando uma pneumonia por broncoaspiração, tá? Então, o bebê é todo cuidado ali, ok? Vamos lá. A gente tem aqui, né, as vacinas combinadas. Tem uma combinação de uma vacina com a outra. Por exemplo, aqui a gente tem aqui a DTP, né? DTP, para quem não sabe, oh meu Jesus, é a tríplice bacteriana, né, difteria, tétano e coqueluche, né? D de difteria, a T, né, de tétano, e a P é de coqueluche. Coqueluche é a doença. Esse P vem da bactéria que causa coqueluche, né? Que a gente chama de Klebsiella pertussis. Então, o que Difficile pertussis, perdão, né? Onde a gente vai ter aqui o desenvolvimento. A gente tem também uma vacina que a gente chama de vacina conjugada, ou seja, que usa uma proteína ligada a um antígeno, né? A gente tem uma vacina aqui que a gente chama de simultânea, ou seja, o que é simultânea? A administração de duas ou mais vacinas em diferentes locais ou vias, tá? Não, isso acontece muito em bebê, né? Vacina simultânea, né? Às vezes ali tem um período ali do mês dele que ele tem que tomar duas vacinas ao mesmo tempo. Então são simultâneas, geralmente uma em cada lado ali. Quando é bebê, tá? As vacinas elas são o quê? No bebê, assim, nos primeiros 6 meses ali, geralmente a vacina ela é por via intramuscular. E geralmente dá muito aonde? Na coxa, sim. Mas em que região da coxa? Vasto lateral. O que é o vasto lateral? Vasto lateral, para quem não sabe, é a musculatura que fica lateralmente à tua coxa. Tudo bem? Tranquilo? Então é um local ali que os profissionais ali faz. Tá? Essas vacinas simultâneas elas não vão intensificar os efeitos adversos. Tem muita mamãe ali que fica preocupada. Meu Deus, deu 2 vacinas no meu filho. Ai, Jesus. Não, os eventos não são adversos. É normal no bebê, tá? Isso todo mundo está careca de saber, que quando ele toma ali a vacina, geralmente dá febre, né, dá um eritema, que é uma vermelhidão local da aplicação. Isso são reações consideráveis. Dá-se a febre, inclusive dá até quase diarreia, né? Dá-se febre ou essas complicações porque isso é normal. Aquilo ali estimulando ali justamente o que? A produção de anticorpos daquele bebezinho. O que geralmente faz, né? Geralmente o que a gente aconselha? A gente enfermeiro, técnico de enfermagem, o que a gente fala? Compressa de água gelada no local da aplicação, né? Esse que fala. Ou, né, utilizar o que? Os medicamentos antitérmicos, né? Para aquele bebezinho. Pode ser ali um Tilenol, né? Se for prescrito pelo pediatra,
ou pode ser ali a Novalgina, né? Geralmente o pediatra prescreve muito Novalgina, né? Isso, quem é a mamãe aí? Prescreve muita Novalgina, né? Pro bebezinho, né? Novalgina é a dipirona sódica, né? Até caro pra caramba também. Então o que acontece? Prescreve muito ali para diminuir aquela febre ali daquele bebezinho. Né? Até 37 mil é uma febre considerável, e não é que ele tem uma febre, ele se encontra num estado febril, né? 37 mil é um estado febril, né? Então você faz um acompanhamento, geralmente fica 3 dias ali, né? Mas fora isso, se apresentar mais do que 37, seja 38,5, aí já é uma febre considerável e tem que levar ali ao pediatra. Tudo bem? Mas, a princípio, o que você faz? Você trata ali com medicamento antitérmico para aquele bebê. E aí não tem problema nenhum. Tá ok? Tranquilo? Professor, se trata assim? Trata. Você vai vivendo aí, você vai sabendo uma opção de coisa. Né? Bom, aqui a gente tem aqui as vacinas adjuvantes, compostos contendo alumínio, né, para aumentar o poder imunológico, mais uma vez foi falado. Então, por exemplo, ó, a vacina que tem o toxoide tetânico, né, a difteria, são vacinas que têm esses adjuvantes para potencializar, perdão, a ação dessa vacina. Né? Aí aqui a gente tem a composição, o produto em que a vacina apresenta, contém além de agente imunizante, os componentes, líquido de suspensão, né? Ou seja, constituído geralmente por água destilada ou solução salina, podendo conter proteína ou outros componentes, conservantes estabilizadores, antibióticos, pequena quantidade de substâncias antibióticos e herbicidas, são incluídas na composição da vacina para evitar o crescimento de contaminantes, bactéria e fungo, né? E os adjuvantes foi o que foi falado, né? Foi retocado aqui mais uma vez. E, né, a gente tem os fatores que vão influenciar nessa vacina, né? A idade, a gestação e a amamentação, né? Então, veja só, aqui que a gente vai começar a brincar. Vamos lá. Deixa eu sair daqui, eu vim para cá, tá? Aí agora eu vou entrar aqui no slide. O pessoal tá falando, tem slide? Tem slide, tá? E eu vou abrir aqui pra gente aqui uma janela. Senão você vai falar, pô, o professor fica lendo poxa, todo dia aqui comigo não tá explicando nada. Calma, rapaz. Deus revela, hein? Então, ó, confirma aí pra mim se o material abriu pra vocês. Abriu o material? Abriu, professor. Beleza, Sim. vamos lá. Então, olha só, para eu não ficar lendo isso, eu vou fazer um resumo. Pra gente entender melhor isso aí, como é que funcionam essas coisas. Então, ó. Pera aí rapidinho. Ah, tá. Só pra ver que você tá gravando mesmo. Então, olha só. Aqui a gente tem o calendário, né, da vacinação da criança, tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, ó. A gente falou, né? Embora eu tô falando muito rápido aqui, se você vê que eu tô falando rápido, você pede pra eu me acalmar, tá? Olha só, a gente entendeu em relação aos tipos de vacina que a gente tem. A gente tem as vacinas atenuadas e inativas. A gente tem os compostos da vacina. Nós temos antígenos, imunoglobulinas. Nós temos ali os componentes que vão potencializar a ação da vacina. Nós temos os estabilizantes. Nós temos as substâncias conservadoras. Então, tudo isso ele compõe uma vacina. Certo? Só que o que você tem que entender? Essas vacinas elas ficam numa sala que nós chamamos de sala de vacinação ou sala de vacina. Essa imagem bem pequenininha aqui, ó. Quando a gente vai ali na clínica da família, né, essa unidade básica de saúde, a gente tem justamente essa sala. E o que acontece nisso aqui? A gente tem que ter um cuidado muito importante com a temperatura dessa sala. Por quê? Porque se eu exceder a temperatura ou se eu diminuir mais do que o limite dela, eu posso infelizmente comprometer da eficácia da vacina. Então aqui existe de forma bem resumida, aqui existe para a gente aqui algumas medidas para a gente adotar. Por exemplo, essa geladeira, né, esse equipamento aqui frigorífico, onde as vacinas elas se encontram, elas têm que se encontrar distante de equipamento de fonte de calor ou de raio solar. Por quê? Porque isso infelizmente atrapalha a temperatura interna dessa estrutura aqui. Qual é a temperatura? Isso cai em prova, hein? Isso eu vou comprar na prova de vocês. Qual é a temperatura adequada, né? Perdão, deu uma travada aqui para mim. Voltei. Qual é a temperatura adequada, né, desse tipo aqui de refrigerador? A temperatura adequada é isso aqui, ó. Né? Mais de 5 graus menor mais 5 graus, né? E maior ou igual a 2 graus e
menor ou igual a 8. Como assim, professor? A temperatura adequada sempre é isso aqui, ó. Mais 2 graus, tá? E menor que 8 graus. Essa é a temperatura que é adequada, ó, para as vacinas. Tudo bem? Mais 2 e mais 8, né? Menor ou igual a 8 graus Celsius. Essa é a temperatura que é adequada para a conservação das vacinas. Esse refrigerador, tá? Ele deve se encontrar o que? Afastado 20 centímetros da parede. Por quê? Porque embora ele venha estar ali naquele equipamento, né? A gente pode ter o que? A gente pode ter uma distribuição desse calor, né? Então, perdão, essa temperatura ela pode se propagar, então isso faz com que aquele frigorífico, né, ele venha ali perder a sua temperatura. Então a gente tem que tomar um cuidado com isso aqui. Uma coisa importante, a tomada ela deve ser exclusiva para cada equipamento. Nesse caso aqui tem que ter uma tomada apenas para ele. Eu vou verificar essa temperatura 2 vezes ao dia, por quê? Porque é um termômetro aqui local, tá? Eu tenho aqui justamente ali o receptor, ele fica ali internamente, tem um termômetro ali que eu consigo verificar essa temperatura. Então essa temperatura eu tenho que verificar pelo menos 2 vezes ao dia, tá? Para saber se está aqui dentro dos parâmetros. E outra coisa, usar os equipamentos exclusivamente para conservar os imunobiológicos. Imunobiológico é vacina. Então os equipamentos eles devem ser de uso exclusivo apenas para isso. Eu sei que você é aluno, você sabe disso, mas, né, infelizmente, né, algumas pessoas elas acabam utilizando esse tipo aqui de estrutura para conservar coisas que não são os imunobiológicos. O que acontece? Eu começo ali a propagar a temperatura em superfícies e objetos que não são ali vacina. E aí eu posso diminuir a eficácia dela. Então a gente tem justamente esse tipo aqui de composição. Tá? Aqui mais uma vez, né, eu falei da imunização ativa ou passiva. A ativa é produzida pelo próprio corpo, né? Apresenta duração de vários anos, às vezes ou toda uma vida. Pode ser adquirida contraindo uma doença infecciosa ou pela vacinação. Esse é o tipo de imunização ativa. A passiva, foi o que a gente falou, é obtida pela transferência ao indivíduo de anticorpos produzido por um animal ou outro ser humano. Produz uma rápida eficiência à proteção, mas temporária, durante poucas semanas ou meses. A imunidade passiva natural, né? Imunidade passiva natural, isso é importante a gente saber, ó. A passiva tem dois tipos, eu tenho a natural e eu tenho a artificial. Qual a diferença? A diferença é que a natural, ela vai ser caracterizada pela passagem dos anticorpos da mãe para o feto. Pode ser através da placenta ou pode ser através do leite materno. Essa aqui é a imunidade passiva de forma natural. Anota que é questão de prova isso aqui, hein? Isso aqui é questão de prova, hein? Vou botar na prova de vocês isso aqui, hein? Anotem. O que é imunidade passiva natural? Ok? E a artificial? O que ela é? Ela pode ser de três formas. Ela pode ser através de imunoglobulina humana, tudo bem? Ou através de imunoglobulina humana hiperúmine, ou seja, só através dos soros, né? Soro antirrabo, soro antitetânico, né? Soro antiofídico, ou seja, são os soros ali combinados que eu tenho imunoglobulinas que vão fazer a estimulação de anticorpos. Para quê? Para eu tentar preservar, resguardar a vida desse indivíduo. Então são dois tipos aqui de situações que eu tenho de imunidade passiva. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Ok? Aí vamos lá, ó. Em relação à sala de refrigeração, à sala de vacina, o refrigerador duplex não é recomendado. Então, o refrigerador duplex eu não utilizo. A limpeza do refrigerador é feita a cada 15 dias ou com uma camada de gelo maior que 5 centímetros. Na falta de energia, isso pode acontecer. Na temperatura a partir de 7 graus, os imunológicos passam para uma caixa térmica. Como assim, professor? Vamos supor que falte energia ali no local. O que a gente tem que fazer com aquelas vacinas ali, que se encontram ali dentro daquele refrigerador? Eu tiro elas, coloco ali numa caixa térmica. Essa caixa térmica ela fica ali cheia ali de gelox, né? Aquelas bolsas térmicas ali congeladas. Eu coloco ali aquelas vacinas naquele local, deixo o termômetro ali e eu vou verificar. Qual é a temperatura adequada que tem que estar? 2 e 8 graus. É a temperatura adequada. Isso serve para ali? Sim. Isso é uma medida que de emergência para eu justamente evitar o que? A perda dessa vacina. Porque se eu aumentar aquela temperatura ali, infelizmente aquela vacina ali acaba sendo destruída.
Tudo bem? Vamos ver, alguém fez uma pergunta aqui. Ah, não foi pergunta não. Tá? Então, são exemplos aqui que a gente tem. Tá tranquilo? Tá de boa? Tô entendendo direitinho? Tá tudo na paz? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Não. Vamos lá então. Peraí. Ah não, vamos ver aqui. Uma pessoa que tá tranquilo. Então, vamos aqui. Vamos lá, né? Sala de vacina mais uma vez, né? Aí, olha só. Como é que é feito a... Como é que eu vou organizar, né, esse refrigerador, né, em relação à vacina? Porque, olha só, você tem que entender o seguinte. Vacina, você tem vacina viral e você tem vacina bacteriana. Então, como é que a gente vai dividir essa vacina aqui? Né? Então, isso é importante, ó. A gente vai fazer uma organização dos imunobiológicos. Ou seja, a gente vai organizar, tá, essas vacinas de acordo aqui com o nível aqui das prateleiras. Então, olha só, nos domésticos ainda utilizado em algumas salas de vacinação. Então, o que você tem que entender? Ó? Primeira, segunda. Nessa segunda aqui, gaveta aqui, a gente vai ter as vacinas virais. Então, a gente vai ter ó, a tríplice viral, perdão, a tetraviral. Tríplice viral é quem? Sarampo, cachumba e rubéola, né? Tetraviral, sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Febre amarela, né, dá muito na criança a partir dos 9 meses de idade. A vacina inativa da poliomielite, que é a VIP. A vacina oral da poliomielite. A varicela. A hepatite A e hepatite B. A vacina do papilomavírus humano, HPV, né, dá ali na fase ali da adolescência, tanto em meninos e meninas. Por que, professor, dá a vacina contra o HPV nessa faixa etária? Porque nessa. Cara, isso quem está falando é o Ministério da Saúde, tá? Isso aqui não sou eu, não. Porque nessa faixa etária a gente começa, tá, a ter, como se fala, o desenvolvimento, né, do estímulo ali sexual. Então a gente vê ali aquelas crianças ali nessa faixa etária, não estou falando que é 9 anos, não, pelo amor de Deus. Tá, estou falando dessa faixa etária ali de 14 anos e tal, porque é onde a gente vai ter ali o afloramento, né, daquele desejo sexual. Então, para como né, eles estão ali naquela. Você entendeu, né? Naquele desenvolvimento, então a gente dá essas vacinas para a gente justamente evitar esse tipo aqui de manifestação desse vírus. Lembrando que o papilomavírus humano, ele é um tipo de vírus oncogênito. Sabe o que é vírus oncogênito? É que vírus que pode causar câncer. Você sabia disso? Que vírus pode desenvolver câncer? Vírus pode desenvolver câncer? Pode. Todos? Lógico que não, alguns. Qual? O HPV é um deles. Quando o indivíduo, infelizmente, ele tem a contaminação pelo HPV, o que acontece no caso da mulher? Ela pode desenvolver câncer de colo de útero. Sim ou não? Sim. Né? Você tem ali aquelas verrugas ali, horrível. Você tem aquelas verrugas ali, aquilo ali contamina a parte externa, na vulva ali daquela mulher, e aquilo ali o que pode se prolongar internamente. Então passa ali o canal vaginal, passa ali a cervicuterina. Cervicuterina, para quem não sabe, é a divisão da vagina com o útero, contamina ali o útero, né, e contamina ali o colo do útero, fundo do útero. Então, colo é a cervix, perdão. E ali vai contaminar ali o fundo do útero. Então é perigosíssimo. Perigoso. E mata? Mata. Causa infertilidade. Primeiro causa ali infertilidade, constrangimento. Uma situação bem dolorosa. Só a nível de conhecimento aqui, só a nível de conhecimento. Tá? Eu vou mostrar uma imagem para você ver. Tá? Só para você verificar como é a situação. Né? Deixa eu mostrar aqui para você ver. Tem imagem aqui muito bonita. Deixa eu pegar uma imagem feia aqui. Região genital. Ó, só a nível de conhecimento aqui. Uma guia, sim.
Aí confirma para mim se vocês vão ver. Estão conseguindo ver? Ó, região genitália, ó. Isso aqui é genitália feminina, ó. Aqui, ó. Ó. Ok? Mais outra. Estado mais grave. Tá aí no canal genitália, aqui já na região do ânus aqui. Tá? Tem na genitália feminina e também tem na genitália masculina. Tá? Porque aqui tem as imagens aqui. A imagem que tá boa, né? Tem umas imagens que pior que queria mostrar, mas não tem. Deixa eu ver. Uhum. Então aqui, ó. Aqui na região anal, ó. Ok? Muito bem. Deixa eu ver, alguém mandou mensagem, vamos ver. Tranquilo. Voltando aqui para o slide. Pronto, voltei. Tá? E aqui na penúltima aqui prateleira, o que a gente tem? Tem as vacinas bacterianas. Nas vacinas bacterianas, qual que a gente tem? A gente tem a BCG. BCG significa bacilo de Calmette e Guerin. Tá? A gente tem a vacina adsorvida de difteria e tétano, ADT. Essa aqui é a adulta. A gente tem a pneumocócica 23, tá? Valente, polissacarídeo. A gente tem a meningocosta conjugada e a gente tem a diluente de vacinas. Então, são algumas vacinas aqui que a gente tem de forma a vacina bacteriana. Só que também é DTP, né? Mas são algumas aqui para a gente tem. Certo? E aqui a gente vai começar agora com o calendário, né, de vacinação de 2020. Eu esqueci de colocar aqui, mas antes de enviar agora para vocês, eu tenho que deixar bem aqui destacado que esse calendário nacional de vacinação é da criança, tá? Então daqui a pouco eu vou mudar isso aqui. Então olha só, a primeira aqui que a gente vai falar, porque é muita coisa, então a primeira aqui que a gente vai falar sobre a BCG e a gente vai falar sobre a hepatite B. Então vamos lá, né? O que é a vacina da BCG? Né? A vacina da BCG, ela é para quê? A vacina da BCG, ela é para prevenir, tá? Com que aquele bebezinho, com que aquele indivíduo venha desenvolver o que? A forma grave da tuberculose. Então, qual é a forma grave da tuberculose? Né? A miliar, lembra que eu expliquei para vocês sobre tuberculose miliar? Se não me engano, até a Selma falou, professor, o que é tuberculose miliar? Lembra que eu falei? Falei, ó, tuberculose miliar a gente também pode chamar o quê? De extrapulmonar, lembra disso? Então a gente vai evitar essa disseminação e também a gente vai evitar o que? A forma meningia. O que é a forma meningia? A forma de contaminação que ataca, infelizmente, o sistema neurológico. Tá? Então isso é importante a gente saber. Essa vacina BCG, ela é composta por quê? Ela é composta pela bactéria atenuada do Mycobacterium bovis, tá? Então a vacina que a gente tem é para a composição dessa vacina é por esse tipo aqui de micro-organismo, tá? Só a nível de conhecimento. Professor, por que quando você fala a nível de conhecimento? Vamos lá. Eu digo a nível de conhecimento porque é uma explicação fora parte. O que você tem que entender? Lembra daquele protocolo de tuberculose que eu falei para vocês? Que eu falei a respeito da tuberculose? Eu ensinei isso para vocês, se eu não me engano, foi até semana passada. Na sexta-feira passada que eu falei sobre o tratamento da tuberculose da hanseníase. Isso eu expliquei para gente. Né? O que acontece? A gente tem vários tipos, né, de micobacterium. Né? O que vai causar tuberculose assim, na área urbânica, geralmente ali rural, a gente tem o Mycobacterium tuberculosis, né? O que a gente mais vê, que é o agente etiológico da tuberculose. Mas a gente também tem o Mycobacterium bovis, que ele também é um tipo de micobactéria, ou seja, é um tipo de bactéria que causa tuberculose, mas geralmente, tá, é mais vista em áreas rurais, né, áreas ali que a gente tem um desenvolvimento ali de criação de gado, entre outras coisas. É importante você também saber
Isso é um detalhe. Tá? A tuberculose, ela existe há milhares de anos. Só para você entender, a tuberculose ela era uma doença de origem animal. Você sabia disso? Ela era de origem animal, sofreu mutação e atacou ali um indivíduo. Ou seja, eu e você. Tá? Então isso é importante você saber. Sei lá, na época dos astecas e maias, já existia a tuberculose, só que era de origem bovina. Tá? E aí sofreu mutação e atacou ali a gente. Pô, professor, não sabia dessa não. Então, tá sabendo agora. Então, ó, a composição dessa vacina é pelo Mycobacterium tuberculose, tá? E veja só que coisa interessante. Olha só. Veja, a vacina da tuberculose, tá? Geralmente, foi mal. Geralmente ela é indicada em que momento? Geralmente a vacina da tuberculose, ela é indicada o quê? Ao nascimento, eu estou falando indicação. Ela é indicada geralmente que ao nascimento da criança. Então, geralmente a vacina BCG, tá? Geralmente não, a indicação da vacina BCG, estou melhorando minha fala aqui, ela será indicada o quê? No momento ali que a criança nasce. Então, ao nascer, a criança ali ela toma a BCG. Só que veja, há casos que infelizmente a criança ela não toma ali a vacina naquele momento. Por quê? Porque às vezes o hospital ele está ali carente, né, por falta ali da vacina. Acontece? Acontece. Isso acontece. Aconteceu com meu filho. Então o que acontece nisso aqui? Então há essa carência, né? Ou às vezes também fora a carência, além da carência, perdão, às vezes infelizmente a mãe, né? Ela não leva ali no tempo ali adequado, né? A gente tem uma indicação que ela nascer, mas não significa que se a criança não tomar naquele exato momento, ela não é para tomar. Muito pelo contrário, ela pode tomar depois, tá? Mas aí a gente tem uma estimativa. Como assim uma estimativa? A gente tem um tempo, tá? Para a gente fazer a aplicação dessa vacina. Qual é o momento? Grava isso é questão de prova, hein? Questão de prova do curso técnico de enfermagem e também questão de prova de concurso, tá? De nível técnico. Isso cai muito. Então você que é uma pessoa inteligente, se é essa pessoa, eu tenho fé em você, você tem que gravar isso. Qual o tempo que a gente tem aqui em relação à vacina BCG? A indicação é que é ao nascer. Entretanto, eu posso ter o quê? Até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Eu posso fazer a aplicação dessa vacina. Quando eu digo, pessoal, que a mamãe ou o papai pode levar seu filho, não significa que, quer saber? Como ele pode tomar isso aí até 4 anos, 11 meses e 29 dias, vou deixar para daqui quando ele tiver 3 anos tomar. Lógico que não. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque ele está esse período o quê? Sem anticorpos. Ele está o quê? Ele está desprovido de um sistema imunológico que venha combater talvez essa possível contaminação. Você lembra que o bebê, se ele tiver contaminado pela essa bactéria, ele não produz o quê? Escarro. Lembra disso? Sim ou não? Ó, questão de prova, hein? Ele não produz escarro. Então, a baciloscopia direta é indicada para criança? E aí? Eu faço essa indicação? Ou eu faço uma cultura ali? E aí? Faz ali a cultura. Por quê? Porque geralmente, como o bebezinho ali ele não produz a descarga, é difícil a gente obter a amostra ali da secreção oral desse bebezinho. Então a gente faz ali a cultura ali para a gente verificar a presença desse micro-organismo. E também a gente vai verificar o quê? Os sinais clínicos daquele bebê. Grava isso é questão de prova. Por isso que é bom você estudar. Eu falo muito, eu brinco muito às vezes, brinco de forma para você facilitar o teu estudo. Mas esses feelings você tem que começar a ter, hein, camarada. Então, ó, estuda para não dar mole não. Então, vou retornando à explicação, né? Então, a gente tem que dar nesse momento para evitar essas complicações, tá? Mas suponhamos que não houve, né, aquela vacina naquele ato ali do nascimento. O que a gente faz? Pode aplicar 4 anos, 11 meses em 29 dias. Tudo bem? Tranquilo? Professor, qual o ml da vacinação? 0,0,5 ou 0,1 ml. Tá? A região o que? A região intradérmica. Tá? Outra coisa importante você saber é o seguinte. Eu vou fazer essa vacinação para quem? Para recém-nascidos maiores que 2 quilos. Então isso é importante. Por quê? Porque recém-nascidos menores que 2 quilos, eu não faço a BCG. E aí você vai me perguntar, mas por que o recém-nascido menor que 2 quilos, por que eu não posso fazer a BCG? Porque esse tipo de vacina, ela vai produzir uma coisa que a gente chama o quê? De cicatriz.
essa cicatriz aqui da vacina. Então, o que acontece? Essa cicatriz aqui tuberculina, o que vai acontecer? Se eu administrar, lógico que você não vai fazer isso, mas se eu administrar num bebezinho menor que 2 quilos, ele pode ter o quê? Complicações severas aqui. Então, ele pode ter algumas complicações dermotópicas nessa região que não é adequado. Inclusive, ele pode ter um processo aqui de necrose tecidual. Então, eu faço o quê? Em RNs maiores que 2 quilos. Então, recém-nascido, maior que 2 quilos, opa, posso fazer sem problema nenhum. Menor que 2 quilos, faço? Negativo. Tudo bem até aí, tranquilo? E olha só que coisa importantíssima você saber. E isso está agora conforme o Programa Nacional de Imunização no ano de 2020. Como assim? É de característica normal, quando você faz a aplicação na região intradérmica, qual é o ângulo mesmo, pessoal, da vacinação intradérmica que eu esqueci? Qual o ângulo de vacinação da vacina intradérmica? Eu esqueci agora. Qual o ângulo? É 90, 45 ou é 15? O ângulo de inclinação da agulha para a gente fazer a aplicação intradérmica. Qual é o ângulo mesmo que eu esqueci? Esqueci agora. É o que? 90, 120, 15, 15. Muito bem. E qual o tamanho da agulha que eu esqueci mesmo? Qual o tamanho da agulha? Esqueci. Qual o tamanho da agulha? Quem é que lembra aí o tamanho da agulha? Qual o calibre da agulha? É o que? 25 por 7, 25 por 8, 30 por 7, 30 por 8. E aí? Ou 13 por 4,5? Eu esqueci. Quem é que lembra aí? Ih, rapaz. Ih, caiu aqui a internet.